esse ano a gente tem uma seleção de bons filmes. Eu acho que tem bastante bons filmes. Mas não teve ainda um filme que a gente sai como arrebatado, né? Todo ano tem um filme que a gente sai assim, é a palma. Nossa, é a palma. Tipo, quando a gente assistiu Parasita, aqui em 2019, todo mundo saiu falando, gente, é a palma. É a palma do ano, não tem para ninguém, é a palma. Aí, quando a gente assistiu, por exemplo, Titanic, foi um ano em que eu não estava. Mas, assim, o iraniano, ano passado, que devia ter levado em vez do Anora, a gente saiu assim também. É a palma. Não, esse vai levar. Esse ano não teve nenhum ainda assim. Por incrível que pareça, além do Agente Secreto, o meu filme preferido até o momento é o History Sound, não. O History Sound também tem som, e é outra história, o filme do Paul Mescal com o Josh O'Connor. É o Sound of Falling, que é o filme alemão, da Masha Schering, uma das 7 mulheres em competição aqui esse ano, e foi o primeiro filme exibido. Né? Então, assim, depois teve o Sirat, que é um filme que está sendo muito bem cotado também, e aí eu acho que o Agente Secreto. Eu acho que, assim, a gente tem uma tríade aí de filmes que estão muito bem cotados, acho que sem prêmio não sai. Sirat é um filme, gente, do Oliver Laxi, eu entrevistei ele é um diretor jovem ainda, franco-espanhol, né? E é apenas assim, o cinema do fim do mundo, é o que eu tenho a dizer esse filme. É um grupo de jovens, aí não tão jovens ainda, mas que estão numa rave no deserto, no Marrocos, quando um pai, com o filho ainda criança, sai distribuindo folhetinhos com a foto da filha dele, a irmã do menino, que supostamente desapareceu. Ela faz 6 meses que não dá notícia, e a última coisa que ele soube é que ela foi para o Marrocos, para uma rave. E aí ele está procurando. Só que aí uma guerra começa, uma guerra eclode ali. Você não entende muito bem que guerra é essa, é uma guerra local, uma guerra civil, a Terceira Guerra Mundial, enfim. E em vez de seguir os comandos do exército que está evacuando ali a área, eles fogem para o deserto, para uma outra rave que supostamente vai ter mais ao sul do Marrocos e tal. E aí a gente vai acompanhando, porque esse pai com esse filho segue eles, porque ele está desesperado para encontrar a filha, ele não tem muito para onde ir mesmo, e aí tem toda a questão de enfrentar o deserto. Ele tem um carro comum, os caras têm um caminhão, as estradas são perigosíssimas, né? E é o Sergi Lopes, que é um ator maravilhoso, que eu adoro, espanhol, com essa trupe. A cachorra, tem 2 cachorras Palm Dog, vem aí, tá? Eu conto para vocês na próxima edição quem é a Palm Dog. Eu quero cobrir a Palm Dog desse ano, que é na sexta-feira. Nunca consigo. Esse ano eu vou fazer de tudo que eu quero cobrir a Palm Dog. O fato é que esse filme é uma grande alegoria desse fim de mundo. Eu entrevistei o Oliver e eu disse para ele que eu tenho uma visão muito latino-americana, que para mim é uma visão assim de um filme que pega um grupo de, entre aspas, privilegiados, porque eles não são ricos nem nada, mas eles são europeus e eles estão privilegiados porque essa guerra não me pertence. Eu estou aqui para rave, eu quero ficar no meu escapismo aqui do mundo e me divertir. Só que o mundo vai atrás deles. A guerra está atrás deles, o deserto está lá em toda parte, como diria Guimarães Rosa, né? O sertão e o deserto. Então, coisas muito surreais vão acontecendo com eles, só que o filme tem uma linguagem realista. Não é um filme de viagem lynchiana, nada disso. Ele é bem realista. Mas as coisas que acontecem, principalmente no ápice ali, são absurdas. Eu nem vou contar, porque senão isso é um grande spoiler, não posso aqui, senão eu anulo a experiência do filme. E teve gente que amou esse absurdo que vem com o filme, esse choque, é um filme que choca, assim. E teve gente que não gostou, não embarcou de jeito nenhum. Esse é o tipo de filme que divide muito, mas também é esse tipo de filme que ganha palma, né? Então, assim, não é meu favorito, eu gostei do filme, eu gosto da proposta dele, né, que é uma grande alegoria, crítica ao mundo contemporâneo e que a gente precisa dar um reboot aí no sistema para recomeçar. Mas o jeito que ele conta é um jeito muito nihilista, sabe? Muito fatalista. Não vou ficar falando muito mais, a linguagem é bonita, o filme é muito lindo, tem tomadas, e quem gosta de música eletrônica vai se divertir, porque tem grandes tomadas do deserto, eles na estrada, com muita música eletrônica de fundo. Mas quem não gosta de filme assim tão fatalista, eu acho que não vai gostar, não. Eu gosto, eu não é assim, nossa, amei loucamente, mas eu gosto muito de como ele traz esse tema. E é um cinema de jovem, sabe? É uma linguagem jovem, um cinema jovem e forte. Já o filme da Alemã, eu gosto mais. É uma diretora que traz aí ao longo de 100 anos, de uma família, em torno de uma casa de campo na Alemanha, gerações de mulheres
e as violências que elas vão sofrendo, sabe? Começa aí na época da Primeira Guerra Mundial, depois a gente passa para a Segunda Guerra, Guerra Fria e até o mundo contemporâneo. E como que essas mulheres se interlaçam assim? É um filme que tem muito de sonho, memória, reminiscências, muito voice-over. Então, às vezes, a gente não sabe quem é que está narrando, entende um pouquinho depois, mas fala de luto, fala da invisibilidade, da violência contra a mulher. Não a violência da rua, mas a violência dentro de casa, abuso, ou a mulher completamente silenciada, ou a mulher da classe trabalhadora, né, que tem que trabalhar ali e não tem opção, que é praticamente uma escrava de famílias que têm mais poder. Enfim, tem muitos pontos do que é ser mulher. É um filme muito alemão? Mas acho que como o Agente Secreto, é um filme que tem ressonado assim, com mulheres que a gente está vendo aqui. As mulheres gostaram mais do filme pela relação direta que a gente faz com a existência, né, como mulher, mas os críticos também, os homens, também gostaram muito. Esse filme está sendo um dos favoritos aqui, e lindo. É praticamente o primeiro filme da Masha. O outro filme dela, que ela dirigiu antes desse, longa-metragem, era o TCC da faculdade. Já pensou se ganhar uma palma de ouro com o seu primeiro filme, Vitor? Pensa nisso. Gente, imagina, nossa senhora. Nem consigo. Também não. Eu acho que vai ser lindo se isso acontecer, né? Dona Júlia de Cournot, acho que não leva a segunda palma pelo Alfa, tá lá falando com a imprensa a essa hora, mas eu acho que pode ser uma mulher aí. Falando já da Júlia de Cournot, Alfa, ele é menos punk rock do que Titane. E aí eu tenho feito essa comparação. O Alfa é um Requiem, é uma música pesada, né? O Requiem é aquela música para a morte. Aqui não. Em Titane não, né? Titane é punk rock, né? E é um filme que vai muito para alegoria, né? Para o fantástico o tempo inteiro. Aqui tem o fantástico, mas ele está mais ligado ao drama. E aí eu vou dar rapidinho aqui, sem dar muito spoiler. A Golshifteh Farahani, que é uma atriz iraniana que eu amo, ela vive ela é filha de imigrantes em Paris, ela é médica, filha de imigrantes berberes. O irmão dela é o Tahar Rahim, quem não se lembra é um grande ator maravilhoso de O Profeta. O Profeta causou aqui há alguns anos, lembra? Ganhou prêmio, estava super cotado para Palma, maravilhoso. E aí o que acontece? Ela tem uma filha adolescente, que é a Alfa. A Alfa, a gente começa o filme assim, a cena está no trailer, está desenhando bem pequenininha, quando ela tem uns 4, 5 anos, um caminho assim, a caneta no braço, no antebraço do tio, que são os buracos de agulha que ele vai deixando, porque ele é dependente químico. Então, ele vai se injetando. E aí, corta para a gente, avança no tempo, a Alfa já tem 13 anos, adolescente, e ela é que está numa grande viagem, numa festa, e alguém está fazendo uma tatuagem com o nome dela, Alfa, com A, do nome dela no braço dela. Quando a mãe dela vê aquilo, ela fica desesperada, fala, você tem que fazer um teste, tem uma epidemia, tem uma doença rolando. Aí você não entende muito bem, mas depois você vai entender que é uma grande alegoria para HIV/AIDS. Por quê? Porque a AIDS, né, quando surgiu, foi essa epidemia horrorosa, né, que as pessoas morriam sem nenhuma, era uma sentença de morte, e as pessoas tinham medo do contato, né, com quem contraía HIV. O filme traz isso, essa médica tratando muitos pacientes ali, só que eles vão virando pedras de mármore, eles vão se marmorizando. Olha que coisa louca. É uma grande metáfora para uma lenda também que esse povo berbere tem, que está tudo muito relacionado. Eu estou fazendo uma leitura muito rasteira, que é o Red Devil, né, o demônio vermelho. Eu acho que tem a ver com essa questão do pó ao pó. Esse filme fala de morte, fala de luto, fala de aceitação de luto, dessas epidemias, no caso aqui a AIDS, é muito alegórico, e fala de adolescência. E tem uma linha ali, uma frase de uma médica que é amiga dela, que trabalha com ela, que fala, gente, como é difícil ser adolescente no mundo de hoje, a gente foi muito mais feliz, hoje é muito mais complicado. Só que o filme se passa, a gente entende, não está muito situado, mas a gente entende que seria na década de 80 e 90. Não é um mundo tecnológico como a tecnologia de hoje. E a gente fala isso hoje em dia, como é difícil ser adolescente hoje, como era mais fácil antes. Só que a nossa geração teve uma adolescência, né, premiada pelo medo do HIV, essa sentença de morte da AIDS. Então, o filme traz muito isso, que também é a geração da Alma, né? Da Júlia de Cournot. Ela tem mais ou menos 40, ela tem 40 e tantos, 50, ela viveu isso também na pré-adolescência. Então, eu estou dizendo tudo isso, mas é tudo muito alegórico e ao mesmo tempo dramático. Acho que aqui nesse filme, no Alfa, tem mais drama. Titânia era muito mais, né, sempre alegórico.
E onde tem drama, eu acho que ela cansa um pouco. O ritmo é lento, é pesado, a trilha sonora é sempre solene, é muito reiterado, aquele sofrimento todo da personagem da Goshifte. E aí onde eu acho que ele não está agradando muito, como você falou, Vitor. Ele é um filme pesado, denso, e no meio de uma maratona dessa, ele bate pesado, sabe? Talvez se ele tivesse sido exibido mais lá no começo, a recepção teria sido outra. Mas, de qualquer forma, eu fui super cheia de energia para a sessão, foi uma sessão à noite, em geral estou bem acordadona nas sessões da noite, e esse filme não me deu sono, não me deu tédio, pelo contrário, mas ele é denso, tem que estar preparado. De qualquer forma, eu acho que ela filma maravilhosamente bem, ela tem um estilo incrível, eu amo ver as diretoras afirmando o seu estilo, nem sempre a gente faz filmes, né, punk rock, palma de ouro, como Titane, né, Vitor? E tá tudo bem. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas são muitos filmes ainda, obviamente. No próximo Plano Geral vamos trazer muitos outros destaques aqui. E muito cinema brasileiro também. Mas teve Spike Lee aí também, né, Flávia? Teve uma palma honorária surpresa pro Denzel Washington? Foi isso que aconteceu aí no meio do caminho? Gente, ele não merece. Coisa mais linda. 70 anos. Eu sou absolutamente deslumbrada pelo Denzel. Pronto, falei. Ele é um dos maiores atores do mundo, né? Não só de Hollywood. E ele ficou super emocionado com a palma surpresa dele. Tá certo ele, né? E acho que primeiro ele merece. Segundo, nesse filme, ele tá muito bem. E é um típico Spike Lee. Spike Lee, que a última vez que teve aqui foi como presidente do júri, que deu a palma para quem? Para Júlia Ducournau, por Titã. Então eu espero que os dois tenham se encontrado aí, jantado junto, trocado figurinhas, né? Dessa vez ele vem fora de competição com Highest and Lowest, ou seja, do ponto mais alto ao ponto, do ponto mais baixo ao ponto mais alto, do mais alto para o mais baixo, não sei como vai ficar em português, né? Do lixo ao luxo, sei lá. E o Denzel faz um grande executivo da indústria da música. Ele dá muito valor para a música negra, para a cultura, para as raízes da música negra, principalmente ali do cenário de Nova York. E a empresa dele, que ele se tornou um grande magnata, um self-made man, tá para ser vendida. Os sócios dele querem vender para um grupo bilionário e ele não quer, porque ele diz que essa indústria, que só está focando o lucro hoje em dia da música, perdeu a alma. E esses executivos, eles não estão ligando para a alma da música, para o trabalho dos artistas, eles querem lucrar. E ele diz, nem todo dinheiro é bom dinheiro. Not all money is good money. Isso é muito interessante, porque o Spike Lee também disse isso na coletiva de imprensa. E o filme é isso, ele é um grande dilema moral. Por quê? Aliás, ele é baseado num filme do Akira Kurosawa, que se chama Low and High, né? Dos anos 60. E o Kurosawa baseou esse filme, olha só que interessante, num livro, e o original se passa em Nova York, se chama King's Ransom, do Ed McBain. E aí o Kurosawa levou a trama para o Japão, com o Toshiro Mifune no papel grande, né, lendário Toshiro Mifune, no papel de um executivo da indústria de calçados. Aqui, o Spike Lee transformou o personagem principal nesse executivo da música. E o que é interessante? É que o filho dele é sequestrado. E aí o dinheiro que ele tinha conseguido para comprar a parte de um sócio ali, para poder comandar as negociações e não vender a empresa, ele é pedido como resgate, são 17 milhões e meio de dólares. E qual que é o dilema? Ele usa esse dinheiro para dar o grande passo aí do jogo do xadrez e manter a empresa dele o controle, porque ele é um homem que está acostumado a controlar tudo, ou ele vai pagar esse resgate. Só que aí no meio acontece que eles sequestraram o menino errado. Isso aqui está já na sinopse, não vou contar mais. E é o filho do melhor amigo dele, que é vivido pelo Jeffrey White, que é funcionário dele, eles cresceram juntos, mas esse cara se tornou funcionário dele. Aí você diz, ele tem que decidir, ele paga o resgate do filho do melhor amigo e funcionário, ou ele visa o dinheiro? Então, é esse dilema moral em que ele está. O filme do Kurosawa passa muito mais tempo nesse dilema. Aqui o Spike ele resolve logo e traz um outro, né, sobre quem sequestrou e o que isso diz para o mundo de hoje. É um filme divertido, longo, mas o Spike Lee sabe entregar como ninguém sabe, e filmar Nova York, como disse o Jeffrey White, como ninguém. Eu amo o estilo do Spike Lee, eu adoro Spike Lee. Spike Lee, para mim, é um cineasta que até quando é ruim é bom. Ele está nessa minha prateleira. Eu adoro também, eu sou fã. E o Denzel Washington, para quem não sabe, vai filmar com um brasileiro, Fernando Meirelles, um filme da Netflix. Vem aí também em breve, né, com um pezinho no Brasil. E, falando em Brasil, vamos voltar para o Brasil. A gente ia até perguntar isso para ele, mas ele não foi na coletiva de imprensa. Eu acho que a festa ontem, depois da Palma, foi tão imensa que só foi o Jeffrey Wright,
o Spike Lee e a atriz, que é maravilhosa também, que faz a mulher dele no filme, que está muito bem também no papel, faz a Pam, ela se chama Ilfnesh Hadeira, uma diva, gente, uma diva maravilhosa, vocês vão amar. O filme é uma delícia, é Spike Lee para divertir, mas o Spike Lee diverte sempre com aquela pontinha de crítica, né? Fundamental isso, né? Fundamental. Agora, vamos voltar para o Brasil, porque semana que vem temos, além dos vencedores, claro, no próximo Plano Geral, teremos muitos destaques ainda, porque tem muita coisa que Flávia Guerra não para, vocês sabem muito bem, vocês conhecem muito bem a nossa diva do cinema brasileiro. Agora vou dar uma dica, ó, vamos voltar para o Brasil. Quer dizer, eu ia dar uma dica de que filme... Só escuta um pouquinho, Flávia. Foi a festa do cinema brasileiro, o Agente Secreto. Vamos voltar a falar de Agente Secreto, porque temos muitas entrevistas. Flávia conversou com praticamente todo mundo desse filme que estava por lá, mas conversou, claro, com Kleber Mendonça, filho, diretor de O Agente Secreto, né? Acho que é a terceira vez na competição, passou Retratos Fantasmas fora de competição. E, Flávia, eu achei uma coisa muito... Eu adoro o Kleber, sou muito fã do trabalho dele também, muito legal de conversar com o Kleber sempre. Encontrei ele agora no Panorama, tentei puxar, né? Eu lembro que ainda não tinha saído da seleção, tentei jogar ali estamos na expectativa, né? Ele, do quê? Rolou aquela... A gente não sabia ainda, já imaginava, claro, que o Agente Secreto seria selecionado, mas eu tô achando ele tão... eu não sei nem se é madura a palavra, porque ele já é um cineasta muito maduro. Claro que o cineasta está sempre se reinventando, sempre aprendendo, reaprendendo, enfim, mas eu achei ele muito... muito convicto assim, nas palavras e na força de falar do filme dele. Ele falou coisas muito interessantes aí nas suas entrevistas, mas ele também estava junto do grande protagonista, Wagner Moura, né? O queridinho do cinema brasileiro, que volta a filmar no Brasil. Ele filmou Marighella como diretor, mas como ator fazia muito tempo que ele não fazia um filme no Brasil. E você conversou com esses dois, e essa entrevista já está disponível no Splash Wall, no YouTube, e a gente vai colocar um trechinho dessa entrevista aqui. Pode ser, Flávia Guerra? Pode, devemos, né? Temos que colocar, porque esse é um momento histórico, a gente ainda vai falar muito desse filme, mas eu sei e eu sinto que muita gente ainda está me perguntando, tem mais? Fala mais do filme. Então, a gente vai deixar aqui um tempo bom para ouvir o Wagner, né, e ouvir o Kleber falando de questões muito importantes do quanto esse filme é contemporâneo, né, Vitor? Ele se passa aí na década de 70, na ditadura, mas ele é um filme que fala também do Brasil de hoje. Só dando a sinopse aqui, o Wagner, no filme, faz o Marcelo, que é um professor e pesquisador universitário, que não quer vender uma pesquisa que ele desenvolveu para o mercado privado, para 2 empresários de São Paulo. Aliás, beijo para Gregório Graciosi, que faz o filho do grande empresário, e olha, faz uma ponta muito bacana. Ele mandou muito bem o Gregório como ator, que ele é diretor, né, gente? Amigo da gente e diretor. E aí ele foge para o Recife. O filme começa assim, com ele nesse fusquinha amarelo, em plena tarde de carnaval. Claro que o Recife está borbulhando e coisas muito estranhas acontecem, mas não necessariamente estão no território do fantástico. Tem umas coisas no filme que estão no território do fantástico, não vou ficar entregando aqui, mas tem coisas que parecem surreais e são, porque no Brasil a realidade muitas vezes supera a ficção, né? O realismo mágico no nosso Brasil acontece todo dia. E um ponto aqui é logo a primeira sequência do filme, quando a universidade local ali, do Recife, pública, descobre um tubarão, descobre não, né? Captura um tubarão, né, para pesquisa, e na barriga do tubarão tem uma perna. E essa perna vai render nesse filme, gente. É real a perna ali na barriga do tubarão, não é fantástico, mas vai render outros momentos muito divertidos do filme, que é um thriller político, porque o Wagner passa a ser perseguido de fato por 2 matadores, e tem um delegado, que a gente está vendo aí na cena, que é o Robério Diógenes, um ator cearense maravilhoso, que pense em um vilão com carisma. Mas ele não é exatamente o vilão, e nem os 2 matadores, que é o Rony Oliveira e o Gabriel Leone, que fazem, são também só matadores. Ninguém é só um estereótipo. Como disse a Isabel Zoá, a Maria Fernanda Cândido na coletiva, nenhum personagem é só uma dimensão. Ainda que eles façam participações muito especiais, a da Maria Fernanda Cândido também é uma participação pequena, mas muito representativa. Todo mundo você vê que teve seus perfis muito bem escritos. São pessoas, não são tipos. E a Maria Fernanda faz uma personagem que a gente deduz que
é do sul, do sudeste ou do sul do Brasil, e está desenvolvendo uma rede de apoio tanto para refugiar pessoas que estão sendo perseguidas. A Isabel Zoá faz uma angolana que está refugiada ali nesse condomínio, né? E guarde esse nome, Dona Sebastiana, que é a dona desse condomínio, que é quem cuida de tudo ali, maravilhosa, roubou a cena, atriz incrível, que não é atriz de carreira, ela foi descoberta ali pelo Bacurau, e é aquela que bate palma e fala, ei, que roupa é essa, menina, que bagunça, e agora tem um papel de fato, Dona Jana, maravilhosa. E a Maria Fernanda, ela está ajudando esses refugiados a ou deixar o país, ou, né, ter alguma segurança ali. O Kleber constrói esse cenário. O Wagner não é exatamente um perseguido político, mas como disse Wagner, a gente vai ver aí, às vezes você só uma pessoa ética já é ser muito afrontoso com o regime ditatorial, né, Vitor? Exatamente, Flávio. Estou muito ansioso para esse filme, muito ansioso. Qual